Bom, já que a gente está falando de edros e falamos sobre faces, queria aproveitar esse desenho aqui para fazer um rápido comentário e aí daqui a gente já segue a aula, que é quanto à quantidade, né, de faces, arestas e vértices. Para qualquer poliedro você vai acabar tendo sempre essa possibilidade de contar. Sempre pelo menos de uma forma, né? Daqui a pouco eu te mostro outra, que é no dedo mesmo, assim. Por exemplo, quantos vértices tem aqui? Vértice é rápido, tem 4 aqui embaixo, 4 aqui em cima, mais um aqui. Então tem 9 vértices. Quantas arestas nós temos? Acho que eu vou em faces primeiro. Face, quantas faces primeiro? Eu tenho 4 ali ao redor, 5, 6, 7, 8 faces. Número de arestas, eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui na frente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deixa eu só verificar se é 14 mesmo para não escrever errado. Então nós temos 15 arestas, beleza? Tá. A partir disso, né, a partir dessa ideia, inclusive, né, de você contar no dedo, que surgiu uma relação que acabou se repetindo para sempre, então por isso que a gente vai ter ela registrada nesse momento da aula, que são as relações de Euler, porque ele percebeu o seguinte, aqui também acontece, é que sempre quando a gente pega o número de faces e soma com o número de número de faces, somados com o número de vértices, tá falando aresta, sempre é igual ao número de arestas mais 2. Tipo assim, 8 mais 9 dá 17, que é igual a 15 mais 2. Então essa relação lá foi acabando sendo presente, né, para todos os poliedros, a ponto de Euler ficar conhecido por essa relação, que foi quem descobriu. Então sempre que você não tiver um poliedro, se você pegar o número de vértices mas somar com o número de faces, isso é sempre equivalente ao número de arestas mais 2 unidades. É normal também você ver essas relações da seguinte maneira: vértices mais faces menos arestas igual a 2, que é como se passasse o A para o outro lado. Até na matemática tem uma discussão de que essas duas coisas significam coisas distintas, mas para a gente aqui no ensino médio vai valer a mesma coisa. Então, tanto A desse lado quanto A do lado de lá está valendo. Vou aproveitar nesse momento para falar rapidamente sobre a diferença entre côncavo e convexo. Aproveitar aí já também dando continuidade ao nosso dever de casa, né, de nomes que vão aparecer. Côncavo e convexo eu acho que eu já comentei, mas volto a repetir. A gente tem a ideia de côncavo justamente aquilo que não é convexo. E o que seria convexo? É que a gente tem sempre ângulos interiores, né, ângulos internos, sempre menores do que 180. Isso é muito importante. Você fala assim, Kaique, mas isso não sempre acontece, não? Cara, não. Por exemplo, esse ângulo aqui desse vértice, ele é muito maior do que 180. Eu até tracei essa reta aqui para você perceber que só aqui onde eu estou pintando já seria 180. Né? Então tem algumas figuras que são côncavas, como essa, e algumas figuras vão ser convexas, como essa. Tá? Convexo, então, ângulos menores que 180 aqui maiores, né? Ou teoricamente, né, e também esteticamente falando, côncavo é aquilo que tem um bico para dentro, né? Você vê que tem um bico para dentro, então você vai acabar formando um ângulo interno maior do que 180. Eu queria chamar sua atenção também para uma outra relação. Essa envolve o número de faces. Porque o que acontece? Alguns poliedros, como inclusive do nosso exemplo, a gente tinha o quê? Deixa eu voltar aqui. A gente tem um poliedro em que as faces não são todas do mesmo tipo, né? Isso sempre pode acontecer na real. Não sempre vai acontecer, pode acontecer sempre. Não tem uma restrição, é isso que eu quero dizer. Aqui a gente tem faces quadrangulares e triangulares. Dessas, por exemplo, 8 faces, não sei se você reparou. A gente poderia fazer assim, tem, deixa eu ver, 4 faces triangulares, tem 4 F3, 4 faces triangulares, e tem 4 faces quadrangulares. Sim? Tudo bem? Então, se a gente fosse falar disso, dessa separação, acabou surgindo uma outra relação. Acabou, né? Porque isso já foi descoberto, que era assim. Se você multiplica por 3 o número de faces triangulares, multiplica por 4 o número de faces quadrangulares, multiplica por 5 o número de faces pentagonais, e assim por diante. Aí você fala assim, Kaique, mas e se um poliedro não tiver faces pentagonais, por exemplo? Aí se ele não tiver, você vai colocar 0. Então, caso você não tenha algum tipo de face, quando for usar essa relação, que sempre vai ser igual a 2A, Kaique, meu poliedro, que nem aquele outro lá, só tinha triangulares e quadrangulares. O que eu faço com F5? No lugar do F5 vai entrar 0, e aí 5 vezes 0 vai dar 0. Então vai acabar não fazendo diferença se não tem. Então, 3, o número de faces triangulares, 4, quadrangulares, 5, pentagonais. Repara, não tem 2 F2 por quê? Porque não existe face, enfim, bi alguma coisa, né? Para ser fácil, lembra que tem que ser um polígono, e o polígono com o menor número de lados é o 3, né? O triângulo. E aqui, no caso, é o dobro de arestas, tá? Então, aqui esse A é de arestas.
Então essa relação é muito boa para complementar a relação de Euler, beleza? Então muita atenção aí que essa relação, acho que ela é super importante. Já vi aparecendo e sendo fundamental assim em algumas questões dos vestibulares, tá? Mas a mais importante com certeza é essa. Só uma rápida correção aqui, gente. A gente tem, na verdade, não 9 vértices, não tem 8 faces, né? E na verdade 9. A gente tem até essa relação de igualdade, né? 9 faces são as 4 de cima, né? Para formar a pirâmide. 4 aqui embaixo, 1, 2, 3, 4. E a base, né? Então aqui são 9. 9 dentre elas. Aí aqui só para fazer a correção, desculpa por acontecer isso, gente, mas são 5 as quadrangulares e 4 triangulares. As 4 triangulares em cima e as 5 quadrangulares embaixo. As 4 ao redor e a quinta da base. As arestas vão acabar sendo 16 também. Então, Caí contou tudo errado. Então, faces 9, arestas 16, vértices 9. Mas a relação de Euler continua valendo, beleza? Tá. Eu queria só fazer um rápido complemento dessa relação, né? Como entre faces e vértices, porque a gente também tem tipos diferentes de vértices. Por exemplo, esse vértice aqui é um vértice, digamos assim, triédrico, né? Porque ele une 3 arestas. Entende o que eu quero dizer? Mas, por exemplo, tem alguns que vão atender só, né? Enfim, 2 arestas. Então, a gente pode também separar os tipos de vértices, né? Os vértices triédricos e os vértices tetraédricos, os vértices pentaédricos, os vértices hexaédricos, enfim, podem ter várias possibilidades, depende do polígono. Aqui, a princípio, eu acho que eu só vejo triédricos, ó, triédrico aqui. Esse aqui é quadriédrico, né? Porque tem 4 arestas, 4. Então, aqui é quadriédrico, nome de trava-línguas, né? Aqui tri, tudo tri, beleza? Então, vértices desses 9, tem um vértice quadriédrico e 8 triédrico. Seria isso. Porque a relação de Euler também, aquela outra relação que a gente estava falando de faces, tem a mesma separação para vértices. Ou seja, 3, se você precisar, claro, 3v3, 4v4, 5v5, igual a 2a. Beleza? E aí 2a também é o número de arestas. Aí dá para ver que essas relações são bem parecidas, e de fato são, até por conta do número de vértices, né, coincidir com o número de faces, né, tem essa coincidência. Então, você também tem essa coincidência nas fórmulas. E elas são super válidas, vale sempre a pena, inclusive, estar lembrando de usá-las, ok?